Fala galera do Gabarita Geo, professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia. Vamos continuar o nosso extensivo e agora entrando na discussão da geografia humana. Terminamos a geografia física. Se você ainda não viu a aula, dá uma olhadinha na playlist aqui embaixo. Temos as nossas 35 aulas do nosso primeiro módulo de geografia para sua preparação. Aula de hoje eu vou falar de questão energética do mundo, dando enfoque o petróleo. Na aula de hoje eu vou falar um pouco mais da parte física do petróleo sobre o olhar da geografia, mas quando falamos de petróleo não tem como desvincular de questões envolvendo a geopolítica. Então fica ligado aí que eu também vou falar de algumas coisitas de geopolítica na nossa aula de hoje. Isso aqui é tema que sempre aparece e eu posso colocar aqui coraçãozinho porque a chance de aparecer tanto no Enem quanto nos principais vestibulares é muito grande por conta de tudo que acontece no Brasil e no mundo quando nós falamos de questão energética. Nós dividimos os recursos energéticos em, presta atenção que é importante, renováveis e não renováveis. Então eu tenho a água, o vento, a energia solar, o movimento das marés, que eu classifico como renováveis. E aí eu tenho o petróleo, que é o mais importante, o carvão mineral, o carvão vegetal, o urânio, como os recursos não renováveis. Primeira informação que você tem que ter aí, ó, na ponta da língua. Então vamos lá, ó. Quando eu falo de petróleo, eu estou falando do ouro negro, que pela primeira vez ele foi retirado da terra em 1700 e bolinhas, lá nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que os caras lá perfuraram. Nossa, que coisa estranha. Vamos fazer algo com isso daqui para transformar num combustível que vai mudar a humanidade? E hoje ele corresponde nada mais, nada menos que 35% da oferta diária. Então é o mais consumido aí. Tá, mas de onde vem esse petróleo? Você tem diversas teorias. A mais aceita é essa que eu vou explicar para vocês e é essa que vão cobrar de vocês nos vestibulares. Então você tem aqui, né, a fisionomia de uma área marinha, tá? Então você tem aqui a água e aqui você tem fauna e flora marinha, né, aqui num ecossistema marinho. E esse ecossistema marinho sofre ação geológica ou ação de mudança climática. Jean, me explica melhor isso. Sim. Como eu vou explicar sobre aspecto geológico? Você pode ter aqui uma fissura da crosta, uma ruptura dessa placa tectônica, e aí toda essa água vir para cá, olha aqui o caminho, passar por essa ruptura e esse lago de água salgada, estou dando exemplo de um lago ou uma reentrância em direção ao continente, que eu posso chamar de uma baía, ela vai esvaziar. Uma outra forma é sobre mudança climática. Então você tem aí uma temperatura muito alta que vai levar à evaporação desse mar e também ficar somente as plantas e os animais marinhos ali, consequentemente sem água, mortos. Esses animais entram em decomposição, eles vão morrer aqui e vão ficar alocados aqui no fundo desse lago, dessa lagoa, dessa área represada, dessa baía. Tá? Tranquilo? Suave na nave até aí? Tá? Então tá cheio de animais aqui mortos. E sem água agora. Passa-se muito tempo, aí os agentes intempéricos vão desgastar o entorno desse lago e aí todo o sedimento tende a ser depositado nessa espécie de bacia sedimentar. Então pensa, ó, desgastou, a terrinha depositou, desgastou, a terrinha depositou. Depositou em cima de quem? Das algas, dos fitoplânctons, dos plânctons, que estavam mortos em decomposição no fundo do lago. Aí vai depositando, depositando, depositando em cima, formando o quê? Camadas. E essas camadas vão gerar pressão física e, consequentemente, química sobre os plânctons e os fitoplânctons. E aí se passa muito tempo, tcharam, forma-se o petróleo.
Entendeu? Sobre o aspecto da geografia de uma forma bem síntese e objetiva? Tá, então, ó, resumão. Você tem um lago ali de água salgada cheio de algas e animais marinhos. Esse lago ele vai secar ou por um movimento geológico, eles vão morrer, vão ficar todos ali no fundo do rio. E aí a erosão do entorno vai jogar sedimento e vai formar camadas. Essas camadas vão pressionar, e isso vai mudar as características físicas e químicas desses fitoplânctons, formando quem? O petróleo. Suave? Ah, mas esse petróleo se formou quando? Aqui na era Mesozoica e na Cenozoica. Isso é mega importante. Então, o petróleo que nós utilizamos, esse processo aqui de fracionamento dele para obter todos os derivados, vem desse processo que eu descrevi aqui para vocês. E você não tem ideia da quantidade de produtos que são derivados do petróleo. Por exemplo, a lente de contato, o plástico, fogos de artifício, não só os combustíveis, que você tem a querosene, você tem a gasolina, você tem o diesel, suave, a parafina, o piche, tudo vem do petróleo, é um monte de coisa. Cara, só falar de plástico, você já imagina o tanto de plástico que nós temos e todos são derivados do petróleo. Por isso que ele é mega importante e auxiliou muito no processo de desenvolvimento industrial, sendo o principal combustível da segunda revolução industrial. Tranquilo até aí? E o Brasil nessa história? Tá? A primeira informação que você tem que saber, o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo. Desde a descoberta do pré-sal, nós não dependemos mais da importação do petróleo. Nós importamos o petróleo refinado, importamos gasolina, que aí é uma outra discussão. Mas o petróleo ouro negro, nananina não, nós já produzimos em grande quantidade aqui. E por conta dele, que eu já relatei para vocês, do pré-sal. Mas a nossa história com o petróleo não dá início no pré-sal. Vai dar início lá atrás com Getúlio Vargas, que cria a política do petróleo é nosso, a partir da criação da estatal Petrobras, que aí ele fura poços de petróleo em todo o Brasil e descobre a primeira reserva de petróleo no Recôncavo Baiano. Aí nós temos essa imagem aqui famosa do Getúlio manchando a mão de petróleo, falando petróleo é nosso. E aí nós tivemos aí um período muito grande de necessidade de importação, porque grande parte do nosso petróleo está no litoral. No interior, nós temos poucas áreas de extração. Temos estudos que na Amazônia, possivelmente, nós temos muito petróleo. Mas Jean, então, a Amazônia um dia foi mar? Foi mar. Explico na aula de geologia isso. Dá uma olhadinha nas nossas aulas que eu falo disso, cara. Volta aqui que nós não terminamos. Passa-se o tempo, chega na meados da década de 90 e os geólogos da Petrobras, eles começam a fazer pesquisas na plataforma continental e em áreas mais profundas próximo ao talude, relevo marinho, e lá falaram o seguinte, olha, pode ter petróleo aqui. E aí os caras saíram furando, cara. Ó, a Petrobras foi corajosa também, tá? Não era certeza que ia encontrar petróleo em águas profundas. Saíram furando, furou, até que certo domingo encontraram petróleo em águas profundas, atrelados a uma grande camada de sal. Mas, gente, então me explica um pouco, ó, vou te explicar rapidinho isso, tá? Então, o oceano entre a América e a África tinha várias piscinas. E essas piscinas, por questões geológicas, elas secaram. E aí, esse sal foi depositado e lá na frente o Oceano Atlântico foi se formando. Consequentemente, todos aqueles animais que ficaram nessas piscinas foram soterrados por essa camada de sal e dali, por pressões físicas e químicas, se formou o petróleo. Basicamente no mesmo processo que eu expliquei aqui para vocês. Mas perceba que em algumas áreas do oceano, nessas piscinas que nós encontramos o pré-sal. E aí foi o processo de perfurar esse sal, que aí é mais complicado porque precisamos de materiais muito resistentes, porque quando vai furando o sal, ao mesmo tempo que ele abre, ele fecha. E outra, o óleo negro, o petróleo, ele está
atrelado dentro do sal. Então é um petróleo sujo, cheio de impurezas, que precisa passar por um refino muito bem apurado. E toda a estrutura para extrair esse pré-sal, cara, custa muito dinheiro. Por conta disso, o governo federal, depois de um tempo, loteou essas áreas de extração para empresas estrangeiras, para Total, para Shell, para Texaco, para extrair o óleo negro. Tá? A gente ficou com uma pequena parcela, porque a outra parcela vai para o estrangeiro. Quais são as duas áreas de extração principal que nós temos de petróleo? Essa daqui, a Bacia de Santos e a Bacia de Campos. Nós imaginávamos que nós teríamos muito petróleo. Mas não é verdade, tá, cara? Não temos a quantidade que foi mensurada no início da prospecção do pré-sal. Vem cá, os maiores produtores de petróleo, Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia e Irã. Arábia Saudita, parceira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos garfou o petróleo do México. Aí, em troca da quitação dessa dívida, o Golfo do México foi para os Yankees. Já a Rússia tem um grande território, então a probabilidade de ter petróleo é muito grande, consequentemente tem muito. E o Irã também é um dos grandes produtores de petróleo no mundo. E aqui é um problema porque o Irã treta com a Arábia Saudita, treta com os Estados Unidos, deixa de produzir petróleo, consequentemente o preço sobe, já que é uma commodity, e o mercado regula o preço a partir da procura e da oferta. As maiores reservas, todas no Oriente Médio praticamente, 60%. Depois nós temos, no Golfo do México, sob domínio estadunidense, e Maracaibo. Onde fica isso? É um rio importante da Venezuela. Olha aí, cara, Venezuela faz parte da OPEP, aí esse grupo de produtores e exportadores de petróleo. Mas, Jean, a Venezuela é pobre, todo mundo passa fome. Cara, aí é uma outra questão política. Eles têm petróleo e muito petróleo, por isso que a gasolina é baratinha lá. O Brasil ainda não entra nessa área de produtores e nem nessa área de grandes reservas, porque o pré-sal não foi tudo que a gente imaginava. Galera, uma aula grande, mas uma aula muito importante, que eu já falei um monte de coisinhas para vocês. Então, desce o dedão no like, curta, compartilhe, se inscreva. Compartilhe principalmente aí nos WhatsApp da sua sala, porque aqui é Gabarita Gel pra cima deles. Quer conhecer minha plataforma? Olha aqui, www.gabaritagel.com.br. Na descrição também você encontra o link. Abraço, pessoal!